Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias e lendas, casos de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético. Cada dia trarei para vocês um conteúdo, um tema, um tópico diferente. Um tudão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo, assista até o final e assim que assistir até o final, se decidir que quer continuar a receber o conteúdo do canal, vai lá no sininho das notificações, na opção todas e clique lá. Aí, toda vez que tiver conteúdo no canal, você será notificado. Recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. E hoje é domingo, então é dia de quê? Domingo com o Drácula. Estaremos juntos lendo aqui o livro Drácula de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra. E hoje vamos dar prosseguimento ao capítulo 19, parte 2. Vamos lá? 1º de outubro. Era quase meio-dia, quando fui acordado pelo professor entrando no meu quarto. Estava mais alegre do que de costume. E ficou óbvio que o trabalho da noite anterior ajudara a tirar um pouco do peso carrancudo de sua mente. Após repassarmos a aventura noturna, ele disse de repente: "Seu paciente me interessa bastante. Será que eu poderia visitá-lo com você esta manhã? Ou, se estiver ocupado demais, posso ir sozinho? É uma nova experiência para mim. Conhecer um louco que fala sobre filosofia e raciocina tão bem. Eu tinha alguns trabalhos urgentes para fazer. Então, disse a ele que se quisesse ir sozinho, eu ficaria grato, pois não teria que deixá-lo esperando. Assim, chamei um enfermeiro e dei-lhes as instruções necessárias antes que o professor saísse do quarto. Pedi que tomasse cuidado para não ficar com uma impressão errada do meu paciente. Mas respondeu-me: quero falar com ele sobre ele mesmo e o seu delírio que o leva a consumir coisas vivas. Ele disse para Madame Mina, como li em seu diário de ontem, que já teve tal crença. Por que está sorrindo, amigo John? Desculpe-me, respondi, mas a resposta está aqui. Pus a mão sobre o texto datilografado, quando o nosso louco, são e erudito fez essa mesma declaração sobre como costumava consumir seres vivos. Sua boca estava, na verdade, nauseada pelas moscas e aranhas que comera logo antes da senhorita Hacker entrar no quarto. Foi a vez de Van Helsing sorrir. Que bom, disse. Sua memória é boa, caro John. Eu deveria ter me lembrado. Ainda assim,
É esta mesma obliquidade de pensamento e memória que faz com que o estudo das doenças mentais sejam fascinantes. Talvez eu possa obter mais conhecimentos com esses delírios deste louco do que com os ensinamentos dos mais sábios dos homens, quem sabe? Continuei o meu trabalho e logo terminei. Pareceu-me que levei muito pouco tempo, mas Van Helsing acabara de entrar em meu escritório. Estou interrompendo? Perguntou educadamente, parado à porta. Nem um pouco, respondi. Pode entrar. Terminei o meu trabalho e estou livre. Posso ir com o senhor agora, se quiser. Não precisa. Já ouvi. Bem, temo que ele não tenha uma boa opinião de mim. Nossa conversa foi curta. Quando entrei, ele estava sentado em um banquinho no centro do quarto, com os cotovelos nos joelhos, e seu rosto era a epítome do descontentamento emburrado. Falei com ele no tom mais alegre que pude e com tanto respeito quanto ousei. Ele não deu nenhuma resposta. Não me conhece? Perguntei. Sua resposta não foi tranquilizadora. O conheço o suficiente. Você é o velho tolo Van Helsing. Gostaria que você se retirasse e levasse consigo suas teorias idiotas. Que todos os holandeses cabeças duras vão para o inferno. Não disse mais uma palavra, e sim, permaneceu ali, sentado, com o seu implacável mau humor, indiferente a mim, como se eu não estivesse no quarto. E este foi o fim, desta vez, da minha oportunidade de aprender muitas coisas daquele louco tão esperto. Assim, irei, se puder me animar, trocando algumas palavras com a doce Mina. Meu caro John, não tenho palavras para expressar a minha alegria por ela não ser mais perturbada ou preocupada com os nossos terríveis assuntos. Apesar de sentirmos muito a falta de sua ajuda, é melhor assim. Concordo com o senhor do fundo do meu coração. Respondi sinceramente, pois não queria que ele cedesse naquele ponto. É melhor que a senhora Hacker fique fora disso. A situação já está ruim o suficiente para nós, homens experientes, que já estivemos em apuros, mas não é lugar para uma mulher. E se ela fosse informada sobre o que acontece, com certeza a afetaria com o tempo. Assim, Van Helsing foi conversar com a senhorita Hacker e seu marido. Quincy e Art saíram atrás de pistas das caixas de terra. Terminarei meu trabalho e nos encontraremos hoje à noite. Diário de Mina Hacker. 1º de outubro.
É estranho para mim ficar no escuro como estou hoje. Após conversar sobre tudo com Jonathan por tantos anos, agora vejo evitar propositalmente certos assuntos, justo os mais cruciais. Esta manhã dormi até tarde, pois a fadiga de ontem, e apesar de Jonathan também ter se atrasado, acordou antes de mim. Conversou comigo antes de sair, de forma mais doce e terna que nunca, mas não disse uma palavra sobre o que aconteceu durante a visita à casa do conde. Apesar disso, deve ter consciência de quão terrivelmente ansiosa fiquei. Pobrezinho! Suponho que deva ter ficado mais aflito do que eu. Todos eles concordaram que seria melhor não me envolver mais nesse terrível trabalho. E eu consenti. Mas pensar que ele esconde alguma coisa de mim. Agora estou chorando como uma tonta, apesar de saber que é devido ao grande amor de meu marido e à maravilhosa afeição dos outros bravos homens. Isso me fez bem. Bom, um dia Jonathan me contará tudo, e para que ele nunca pense que mantive alguma coisa em segredo dele, continuarei escrevendo em meu diário, como de costume. E então, se ele desconfiar de mim, o mostrarei a ele, com todos os meus pensamentos anotados, para que ele leia. Sinto-me estranhamente triste e cabisbaixa hoje. Imagino que seja a reação das terríveis emoções. Ontem à noite fui para a cama, após os homens saírem, simplesmente porque me mandaram. Não estava com sono e senti-me cheia de uma ansiedade devoradora. Pensava e repensava sobre tudo o que aconteceu desde que Jonathan veio me ver em Londres, e tudo me parece uma horrível tragédia, com o destino nos arrastando implacavelmente rumo a algum final preordenado. Tudo o que fazemos, por mais certo que seja, parece ensejar justamente o que menos queremos. Se eu não tivesse ido ao Whitby, talvez a minha pobre Lucy estivesse conosco agora. Ela não começou a visitar o cemitério até eu chegar. E se não tivesse ido até lá comigo durante o dia, não teria andado para lá enquanto dormia. E se não tivesse ido até lá adormecida, aquele monstro não a teria destruído como fez. Oh, por que eu fui para Whitby? Pronto, estou chorando de novo. Não sei o que se passa comigo hoje. Preciso esconder isso de Jonathan, pois se ele soubesse que chorei 2 vezes em uma manhã, logo eu, que nunca chorei por mim mesma e que ele nunca fez derramar uma lágrima, o pobrezinho ficaria extremamente preocupado. Assumirei uma postura valente
E se sentir vontade de chorar, ele nunca saberá. Imagino que seja uma das lições que nós, pobres mulheres, precisamos aprender. Não consigo me lembrar de como peguei no sono ontem à noite. Lembro-me de ouvir o latido repentino dos cachorros e vários sons estranhos, como uma oração tumultuada, vinda do quarto do Sr. Randfield, que fica em algum lugar abaixo do meu. E então o silêncio reinou, tão profundo que me assustou, de modo que me levantei e fui olhar pela janela. Tudo estava escuro e silencioso. As sombras negras, produzidas pelo luar, parecendo cheias de seu próprio mistério silencioso. Nada parecia se mexer. Tudo estava sombrio e fixo, como a morte ou o destino, o que fez com que uma faixa de névoa branca, rastejando com uma lentidão quase que imperceptível pelo gramado, em direção à casa, parecesse ter uma ciência e uma vitalidade própria. Creio que a digressão de meus pensamentos deve ter feito bem, pois quando voltei para a cama, fui tomada por uma letargia. Fiquei deitada por um tempo, mas não conseguia pegar no sono. Então, levantei-me e olhei pela janela de novo. A névoa estava se espalhando e agora quase chegava à casa, de forma que pude vê-la encostada grossa na parede, como se estivesse subindo em direção às janelas. O pobre homem falava mais alto que nunca e, apesar de não conseguir discernir uma única palavra que ele dizia, pude reconhecer os seus sons. Alguma súplica fervorosa de sua parte. Então houve um barulho de briga, que me disse que os enfermeiros estavam lidando com ele. Fiquei tão assustada que voltei para a cama, puxei as cobertas sobre a cabeça e enfiei os dedos nos ouvidos. Àquela altura não estava nem um pouco sonolenta, ou pelo menos foi o que pensei. Mas devo ter pego no sono, pois, exceto meus sonhos, não me lembro mais de nada. Até de manhã, quando Jonathan me acordou. Acho que precisei fazer algum esforço e levou um tempo até que percebesse onde estava e que era Jonathan que se debruçava sobre mim. Meu sonho foi bastante peculiar, quase típico do modo como os pensamentos que temos enquanto estamos acordados se misturam ou continuam como os sonhos. Pensei que estava dormindo, esperando Jonathan voltar. Estava muito preocupada com ele, mas impotente. Meus pés, minhas mãos, minha mente pesavam, de forma que nada
prosseguia no ritmo normal. Assim, dormi irrequieta e pensei, e então comecei a perceber que o ar estava pesado, úmido e frio. Tirei as cobertas da cabeça e descobri, para minha surpresa, que tudo estava difuso. A lamparina a gás que deixara acesa para Jonathan com o fogo baixo era só um pontinho vermelho em meio à névoa, que evidentemente ficara mais grossa e se despejara para dentro do quarto. Então me ocorreu que eu fechara a janela antes de ir para a cama. Eu teria levantado para me certificar, mas uma letargia pesada parecia prender os meus membros, até mesmo a minha força de vontade. Fiquei deitada, imóvel, e aguentei. E foi tudo. Fechei os olhos, mas ainda conseguia enxergar através das pálpebras. São incríveis as peças que os nossos sonhos nos pregam e com que conveniência conseguimos imaginar. A névoa ficou cada vez mais grossa e eu conseguia ver de onde vinha, pois havia como uma fumaça ou a energia branca da água fervente entrando, mas não pela janela, e sim pelas frestas da porta. Foi ficando cada vez mais grossa, até que parecia concentrada em um tipo de pilar feito de nuvens no meio do quarto, em cima do qual eu podia ver a luz da lamparina brilhando como um olho vermelho. Tudo começou a rodar na minha cabeça, do mesmo modo como a coluna de nuvens giravam no quarto. E no meio de tudo chegaram até mim as palavras das Escrituras. Uma coluna de nuvens durante o dia e de fogo durante a noite. Seria mesmo um tipo de guia espiritual que veio a mim durante o sono? Mas a coluna era composta pelos guias diurnos e noturnos, pois o fogo estava no olho vermelho, que exerceu um novo fascínio sobre mim. Ao pensar nisso, até que, enquanto olhava o fogo, se dividiu e parecia brilhar em minha direção através da névoa, como um par de olhos vermelhos, como Lucy havia me contado em seu devaneio momentâneo, quando estávamos no penhascos, com os restos da luz do sol batendo nas janelas da igreja de St. Mary. De repente me ocorreu a horrível ideia que fora daquela forma que Jonathan vira aquelas mulheres horrendas se tornando reais, através da névoa, rodopiando a luz do luar. E em meu sonho devo ter desmaiado, pois tudo ficou preto. O último esforço consciente de minha imaginação foi mostrar-me um rosto branco, lívido, se debruçando sobre mim, saindo da névoa. Preciso tomar cuidado com estes sonhos, pois os mesmos
podem perturbar a mente de alguém, se acontecerem com frequência. Pediria ao Dr. Van Helsing ou ao Dr. Siraj que me receitassem algo para dormir, mas tenho medo de alarmá-los. Este tipo de sonho, neste momento, se misturaria com suas outras preocupações comigo. Hoje à noite me esforçarei para dormir naturalmente. Se não conseguir, amanhã pedirei que me deem uma dose de cloral. Não vai me fazer mal uma vez só e me proporcionará uma boa noite de sono. A noite passada me cansou mais do que se eu não estivesse dormido nada. 2 de outubro, 22 horas. Ontem à noite dormi, mas não sonhei. Devo ter dormido profundamente, pois não acordei com Jonathan vindo para a cama. Mas o sono não me revigorou, pois hoje sinto-me terrivelmente fraca e desanimada. Passei todo o dia tentando ler ou tirando sonecas. À tarde, o Sr. Randfield pediu para me ver. Pobre coitado, foi muito gentil e, quando me retirei, beijou a minha mão e pediu que Deus me abençoasse. Por algum motivo, isso me afetou muito. Estou chorando ao pensar nele. Esta é uma nova fraqueza com a qual preciso tomar cuidado. Jonathan ficaria arrasado se soubesse que estive chorando. Ele e os outros estiveram fora até a hora do jantar e chegaram cansados. Fiz o que pude para animá-los e suponho que o esforço tenha me feito bem, pois esquecido quão cansada eu mesma estava. Após o jantar, me mandaram para a cama e todos saíram para fumar juntos. Como disseram, mas eu sabia que queriam discutir o que acontecera com eles durante o dia. Pude ver pelos modos de Jonathan que ele tinha algo importante para comunicar. Não estava tão sonolenta quanto deveria, não antes de saírem. Pedi ao Dr. Siraj que me desse um pouco de algum opiáceo, pois não dormira bem na noite anterior. Ele muito gentilmente me fez um sopotífero que me deu, dizendo que não me faria mal, pois era bem fraco. O tomei e estou esperando o sono chegar, mas ele ainda está me evitando. Espero não ter cometido um erro, pois, conforme o sono começa a fletar comigo, um novo medo vem, que eu possa ter me privado com essa tolice do poder de acordar. Posso precisar dele. O sono está chegando. Boa noite. E aqui terminamos a leitura do capítulo 19, parte 2, do livro Drácula de Bram Stoker, escrito pela editora Pé da Letra. Próximo capítulo, o 20, que estaremos lendo aqui, será intitulado de Diário de Jonathan Harker. Bem, e aqui encerramos mais um domingo com o Drácula. Se você estiver gostando deste trabalho, se inscreve aí, deixa o seu gostei,
Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. E se quiser continuar a receber notificações do canal, vai no sininho das notificações e ative a opção todas. E aí, sempre que houver conteúdo novo aqui no canal desta que vos fala, você será notificado. Todos esses passos ajudam e muito o canal e, em consequência, ajuda a mim, criadora de conteúdo. Mas se você quiser dar um up, uma ajuda para o canal monetariamente falando, o Pix do mesmo vai ficar aí na descrição, visto que este canal não é monetizado. Então, qualquer ajuda será muito bem-vinda. E eu já deixo aqui a minha gratidão a todos vocês. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!